Para aqueles que chegaram posteriormente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Juliana Couto Ramos Sarda. Eu sou coordenadora, estou coordenadora atualmente do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e da Juventude. Será que deu algum problema aqui no... Shirley? Tu estava conseguindo passar? É porque é tanto slide. Não se aflinjam, certo? São muitas as informações que eu coloquei nos slides, que eu tentei trazer o maior número de informações possíveis para que a gente possa trabalhar modelos práticos, fluxos de atuação, certo? Práticas de atuação. Então, o nosso objetivo, né, com a minha explanação, é tratar a respeito dos recursos que vocês vão dispor, né, no curso do exercício do cargo, instrumentos que vocês vão utilizar para o exercício do trabalho. Né? Então, durante o exercício do cargo, vocês vão contar com recursos que são abrangentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão contar com requisições, notificações, vão poder aplicar medidas protetivas. Então, o nosso objetivo é esclarecer para vocês quais são os recursos que vocês dispõem e a quem vocês devem dirigir esses expedientes no exercício do cargo. Certo? Também a nossa abordagem vai ser em torno da legislação. Vamos trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, informar a respeito das atribuições que vocês possuem, o que é que a legislação traz a respeito do Conselho Tutelar, como é o funcionamento do Conselho, né? As resoluções do CONANDA, que tratam sobre o funcionamento e as condições de trabalho dos Conselhos Tutelares, para que vocês saibam interpretar a legislação e, assim, através desse conhecimento, instrumentalizar o trabalho de vocês. Né? Como o Shirley falou, vocês são instrumentos em favor, né, da população para proteger e fiscalizar direitos de crianças e adolescentes. Vamos trazer procedimentos básicos, rotinas administrativas, modelos práticos de atuação. Os nossos modelos eles estão fulcrados em manuais de orientação técnica que foram extraídos de documentos elaborados dirigidos aos Conselhos Tutelares de Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina, manuais de orientação técnica formulados pelos Ministérios Públicos dessas localidades. Então, esses materiais são materiais robustos, interessantes, e vamos trazer aqui em formato de slide, mas, posteriormente, vamos encaminhar a vocês para que vocês possam compilar e utilizar e adaptar à realidade de vocês. Tá certo? Não consigo passar. Inicialmente, Shirley já pontuou um pouco o que é a atribuição do Conselho Tutelar, mas para que vocês tenham novamente em mente, né, o Conselho Tutelar é um instrumento. Vocês servem a população. Vocês são instrumentos colocados para a população, nas mãos da população, para fiscalizar, né, e promover direitos de crianças e adolescentes, prevenindo violações, né, e ameaças a eventuais direitos a crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é a porta de entrada para o recebimento de denúncias. Vocês estão na sociedade, vocês fazem parte da sociedade, vocês são quem a sociedade procura inicialmente para reportar alguma ameaça ou violação a direito de criança e adolescente. Então, como porta de entrada que são, vocês vão estar em contato com a população e, o quanto possível, devem desburocratizar, desjudicializar os problemas. Os problemas são colocados pela sociedade e vocês podem e têm a oportunidade de atender através da aplicação de medidas protetivas, requisição de serviços públicos. Vocês têm condição de, desburocratizando, resolver aqueles problemas sem precisar necessariamente levar os casos ao conhecimento, por exemplo, do Ministério Público ou ao Judiciário. A menos aquelas situações que são casos de atribuição do Ministério Público e do Judiciário que vai ser colocado para vocês. Mas, inicialmente, vocês podem resolver os problemas da própria sociedade. Vocês são sociedade e vocês podem resolver os problemas, os conflitos da própria sociedade, na perspectiva de resolver de forma imediata. Porque a gente sabe que violação a direito de criança e adolescente, ameaça à violação, precisa ser resolvida de uma forma célere, urgente. E, nessa perspectiva de urgência, é que o Conselho Tutelar coloca a sociedade para resolver os seus problemas. Vamos procurar o Conselho Tutelar resolve os problemas da sociedade, requisitando serviços públicos que não foram providos àquela criança, àquele adolescente, vamos resolver de alguma forma aquilo ali, de uma forma urgente, imediata. A menos aquelas situações que eu não posso resolver, eu vou transferir para o Ministério Público Judiciário. Então, essa é a ideia do Conselho Tutelar como porta de entrada. O Conselho Tutelar ele não é um órgão que foi devidamente disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem poucos artigos que disciplinam o funcionamento e o que é o Conselho Tutelar.
Aí, devido a essa lacuna legislativa, né, a estruturação do Conselho Tutelar ela foi transferida para as legislações municipais. O legislador municipal é que deve estabelecer como é que são as condições de funcionamento do Conselho Tutelar. Mas muitas legislações municipais são silentes, né? Muitas coisas não são contempladas nas legislações municipais. Devido a essa lacuna legislativa, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, elaborou resoluções, que são essas resoluções que Shirley falou e que eu vou reportar muito a elas. Porque, a nível nacional, estabelece diretrizes de como deve funcionar o Conselho Tutelar em todo o Estado, como é que ele deve operacionalizar, como os municípios devem subsidiar o funcionamento do órgão. Então, o CONANDA, ele disciplina uma série de situações, né, que se referem ao funcionamento do Conselho Tutelar e o que não estiver abarcado pela legislação municipal é suprido pelas orientações nacionais do CONANDA. Então, por isso que eu vou me reportar muito ao CONANDA. Lógico que o que a legislação municipal dispuser vale a legislação municipal, embora que as orientações nacionais do CONANDA devem ser vinculantes e obrigatórias para todos os órgãos executivos do Brasil. Então, todos os executivos são obrigados a cumprir, né, as orientações nacionais do CONANDA. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz que compete ao município a criação e a manutenção do Conselho Tutelar, devendo constar da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao seu funcionamento, conforme previsão do artigo 134, parágrafo único do ECA. Então, o município ele tem a obrigação, não só de criar, como também de manter o Conselho Tutelar. Então, tudo que se refere a salário, formação continuada de servidores, de conselheiros tutelares, né, o custeio relacionados a aluguéis de imóveis, transporte, tudo é atribuição do município. O município, além de criar o Conselho Tutelar, ele tem que manter e dar condições de trabalho aos conselheiros tutelares. Né? Como Shirley colocou, o Conselho Tutelar é fruto da descentralização político-administrativa prevista no artigo 204 da Constituição Federal, de forma que é o município, né, quem tem a atribuição de prover o atendimento a crianças e adolescentes. E nesse viés se encontra justamente a obrigação do município de criar e manter, né, o Conselho Tutelar. Então, a lei orçamentária do município ela deve contemplar uma rubrica específica, né, de custeio, né, não só para remuneração, e aí todas as questões relacionadas a 13º, férias, né, tudo que implica em direitos relacionados a Conselho Tutelar é o município quem deve subvencionar. Também o município tem a obrigação de prover formação continuada aos conselheiros tutelares, isso aí está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a formação continuada é um dever do município prover a todos os conselheiros tutelares. Então, essa é uma formação continuada, mas essa é uma formação que vai ser provida aos conselheiros tutelares, mas, perenemente, os conselheiros devem estar sendo submetidos a formações para poder melhor cumprir o seu papel. Então, o município ele tem que prover não só gastos relacionados à remuneração dos conselheiros, como também à formação continuada, deve arcar com custos relacionados à mobília, água, telefone, fixo e móvel, internet, computadores. Né? Eu vejo alguns conselheiros tutelares reclamando que o município não dá não disponibiliza um telefone com linhas interurbanas, não consegue ligar. Então, isso aí tem que ser vindicado ao Executivo. O Executivo ele tem que dar condição de trabalho ao Conselho Tutelar. Ele não pode ter um limite imposto para ligações interurbanas, para ligações de telefone. Ele precisa ter condições de trabalho, porque a gente sabe que essas violações elas acontecem e é preciso que, eventualmente, sejam acionados serviços de outras localidades, de outros municípios. A gente precisa ter condição de trabalho nesse sentido. Então, é preciso que haja a oferta de telefone fixo, computadores, houve uma falha de um computador, houve uma falha na impressora, o município ele tem que custear, tem que reparar, tem que comprar um cartucho, né, de tinta que esteja faltando, enfim, tem que dar todas as condições para que o Conselho Tutelar efetivamente funcione. Né? Então, todos os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar devem ser providos pelo Executivo. Deve também custear despesas dos conselheiros tutelares inerentes ao exercício da função, como diárias, transporte. Então, precisou se deslocar a um outro município, o Executivo ele tem que providenciar o custeio de diárias. De igual forma, o transporte. O transporte para os conselhos tutelares deve ser um transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função. Né? A maioria dos municípios paraibanos foram contemplados com um pacto social, um programa do governo federal, e muitos dos conselhos tutelares atualmente possuem veículos próprios. Mas há aqueles conselhos tutelares que não contam com veículos próprios.
Né? E aí é uma grande dificuldade, porque muitos dos municípios dizem que só alguns dias da semana os conselheiros tutelares vão dispor de veículos. Você só vai ter direito a usar o veículo da prefeitura das segundas e terças. Só que, por exemplo, a violação de direitos da criança e adolescente, por exemplo, não tem hora para acontecer. Pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. E esses veículos eles têm que estar à disposição do conselho, de forma permanente, exclusiva e adequada. Sei da realidade econômica de muitos municípios e sei que muitos não têm condição de viabilizar um veículo para estar à disposição 24 horas ao Conselho Tutelar. Então, partindo desses dois, né, vieses, há necessidade efetiva de realmente disponibilizar, ainda que de forma sazonal, digamos assim, há uma oferta do serviço do veículo pela Secretaria de Promoção Social, mas essa oferta ela tem que estar sempre à disposição. Aquele veículo tem que estar sempre à disposição do Conselho Tutelar. Se, eventualmente, ocorrer uma violação de direito, a Secretaria ela tem que se prontificar a ofertar aquele veículo, ainda que não esteja à disposição do órgão 24 horas, mas acontecendo a violação e havendo um chamamento do Conselho Tutelar, a Secretaria de Promoção Social deve disponibilizar aquele veículo a qualquer momento. Né? Então, não há não há esse argumento de que não vou fornecer o veículo ao Conselho Tutelar porque esse veículo está ocupado exercendo alguma atividade burocrática da Secretaria, por exemplo. Não pode ser arguído isso. Né? Uma vez que a Secretaria opta por não entregar um veículo e deixá-lo à disposição do Conselho Tutelar, ele tem que se prontificar, a prefeitura tem que se prontificar a oferecer esse veículo à medida do chamamento do Conselho Tutelar. Ou, havendo um chamamento, esse veículo ele tem que estar à disposição do conselheiro. Não só o veículo tem que estar à disposição, como também tem que ser um veículo adequado. Né? A gente percebe que muitas vezes os veículos que são fornecidos aos conselhos tutelares são veículos sucateados, muitas vezes com pneu careca. Esses veículos eles não podem, eles têm que ter condição de trafegabilidade, tem que ser veículos realmente que garantam a segurança dos conselheiros tutelares. Né? E também há necessidade também de custeio de gasolina, combustível, para que esses veículos circulem. E também não há necessidade, né, de os conselheiros tutelares, por exemplo, portarem carteira nacional de habilitação. Então, o quanto possível, esses veículos eles têm que ter motoristas à disposição do conselho também, para que o conselheiro possa se deslocar a uma visita domiciliar, realizar alguma atividade para fora, né, do raio ali da cidade, ele precisa se deslocar e aí é preciso que haja um motorista também à sua disposição para que ele possa circular e atender situações que impliquem violação, ameaça de violação a direitos de crianças e adolescentes. Também a segurança do órgão também é uma situação também importante. É importante que também o Executivo garanta segurança do Conselho Tutelar, né? E também o Executivo ele deve garantir um quadro de equipe administrativa para que o Conselho Tutelar possa funcionar. Então, a necessidade, por exemplo, de um secretariado, né? De um agente, um auxiliar de limpeza. Né? Então, esse aparato de apoio técnico e administrativo ele deve ser provido pelo município ao Conselho Tutelar. A Resolução 170 do CONANDA estabelece quais são os parâmetros de funcionamento do Conselho Tutelar, como é que o prédio do Conselho Tutelar deve funcionar. Né? Inicialmente, a sede do Conselho Tutelar deve oferecer um espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros. Então, deve haver uma placa, né, para que a população consiga reconhecer que ali é a sede do Conselho Tutelar. Deve haver uma sala reservada para atendimento e recepção ao público. Essa sala reservada deve ser uma sala confortável, que garanta a respeitabilidade. As pessoas que procuram o Conselho Tutelar têm um assento, né, para que as pessoas possam sentar, uma recepcionista para que possa receber as pessoas que ali chegam e ali dirigir aos conselheiros tutelares. Né? Deve haver uma sala reservada para atendimento de casos. Nessa sala ela tem que ser reservada efetivamente, tem que ser um cômodo à parte, onde as pessoas relatem os seus problemas, né, e ali elas tenham a garantia de que vão ter a privacidade resguardada. Né? Então, aquele espaço ele tem que ser reservado e tem que garantir a privacidade do assistido. Certo? Então, há necessidade desse espaço reservado para o atendimento, há necessidade desse espaço reservado para a recepção, há necessidade também de uma sala para os serviços administrativos e uma sala para os conselheiros tutelares. Essa sala para os conselheiros tutelares deve ser uma sala ampla, que permita que os 5 conselheiros tutelares possam trabalhar ao mesmo tempo. Né? Haja uma mesa de reunião em que as pessoas possam sentar, os conselheiros tutelares possam sentar e dialogar sobre os casos e, assim, né, travar as decisões sobre aquelas violações que aportam e que precisam de solução. Certo? Então, essa é a resolução do CONANDA, vinculante a todos os executivos, e é importante que os conselhos tutelares, né, do Estado cumpram,
né, tenham efetivamente um espaço físico e instalações que sigam mais ou menos esse parâmetro norteado pelo CONANDA. Como eu falei, como a função do Conselho Tutelar ela é volumosa, há muita demanda para o Conselho Tutelar, é necessário que o Executivo providencie equipe de apoio para realizar essas atividades burocráticas. Então, recepção, recebimento de correspondência, atendimento de telefone, isso precisa ser realizado por uma pessoa de apoio administrativo. Não há condição do conselheiro tutelar estar também realizando essas atividades, porque isso vai gerar muito tempo em prejuízo do atendimento que precisa ser dado à população. Naqueles municípios, onde o número de atendimento de casos do Conselho Tutelar é muito expressivo, né? A gente tem aqui municípios grandes, como Bahia, Santa Rita, João Pessoa, né? É interessante que o Conselho Tutelar conte também com equipe técnica. Uma equipe técnica formada por assistente social, psicólogo e pedagogo, que essa equipe técnica vai justamente assessorar o Conselho Tutelar na tomada de decisões. Havendo uma necessidade de uma visita domiciliar, essa equipe técnica vai com o Conselho Tutelar, leva as abordagens que têm que ser feitas e traz para o Conselho Tutelar para que o colegiado possa nortear as suas decisões em torno daquelas situações. Então, é também necessário que o Executivo providencie necessidades em que há um número de atendimentos expressivo, uma equipe técnica. Pode passar. Não, pode passar. A resolução 170 do CONANDA também disciplina, né, o regime de trabalho e horário dos conselheiros tutelares. Né? O Conselho Tutelar ele é um órgão que deve estar aberto no horário fixado pela legislação municipal. Normalmente, a legislação municipal fixa o horário de funcionamento. O Conselho Tutelar deve funcionar de 8 às 12, 2 às 6, enfim. Aquele horário que está regulamentado na legislação municipal, o Conselho Tutelar deve estar aberto ao público. No momento em que o Conselho Tutelar fecha, né, infelizmente, violações de direitos e ameaças não têm hora para terminar, não tem hora para acontecer. Né, pode acontecer de, efetivamente, uma violação acontecer à noite ou no final de semana, daí a necessidade dos conselheiros tutelares cumprirem também horários em revezamento de plantões e sobreaviso. Né? Então, cabe à legislação local definir a forma de fiscalização do cumprimento do horário e funcionamento do Conselho Tutelar e a jornada de trabalho dos seus membros. Né? A lei municipal ela fixa a jornada de trabalho dos conselheiros tutelares. Cada legislação municipal deve contemplar um horário de funcionamento, de como deve ser a jornada de trabalho dos conselheiros tutelares. Se os conselheiros tutelares têm lá na lei municipal que deve cumprir uma jornada de 20 horas de trabalho, deve ser cumprida as 20 horas de trabalho por cada um dos conselheiros tutelares. Certo? Essa jornada de trabalho não pode ser cumprida em regime de revezamento. Né? Ela tem que ser cumprida de forma integral, visto que as decisões do órgão devem ser sempre colegiadas. Né? Os 5 conselheiros devem estar presentes ao conselho para tomar as decisões que afetem a vida da população. Já os plantões que se iniciam fora do horário regular do expediente, né, que é aquele horário fixado pela legislação municipal, né, então, à noite, final de semana, esses sim podem ser cumpridos em regime de revezamento. Pode-se estabelecer plantões e rodízios para o cumprimento da jornada extra, né, fixada pela legislação. Agora, o que não se pode admitir é a implantação de um sistema de revezamento da própria jornada semanal a ser cumprida pelos conselheiros. Por exemplo, não se pode, o conselho se juntar e fixar que você vai cumprir a jornada terça e quarta, o outro quinta e sexta, de forma a não cumprir aquela jornada estabelecida pela legislação. A jornada da legislação ela tem que ser cumprida de forma integral. Certo? Não pode haver revezamento da própria jornada de trabalho fixada pela legislação. Se a legislação municipal é silente, não consta ali o horário em que deve ser cumprida a jornada de trabalho pelos conselheiros, entende-se que a jornada é aquela fixada para o servidor público municipal. Se houver, por exemplo, um sistema de revezamento da própria jornada de trabalho, os conselheiros deixam de cumprir aquela jornada fixada pela legislação, podem responder por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito por receber sem trabalhar e prejuízo ao horário. Tendo em vista a existência dos plantões e sobreavisos que acabam demandando do conselheiro tutelar um cumprimento de expediente para além do seu horário de trabalho, né? Eles têm que trabalhar à noite, ou final de semana. Né? O Grupo Nacional de Direitos Humanos, o GNDH, por sua Comissão Permanente da Infância e Juventude, sugeriu que o que pode ser feito em relação àqueles horários
referentes a plantões e sobreavisos, em que há o cumprimento efetivamente trabalhado daqueles horários para além do seu expediente normal. O conselheiro tenha sido chamado a trabalhar num sábado ou à noite, no expediente para fora do seu horário de trabalho. Essas horas extras elas devem ser anotadas. O conselheiro deve registrar, por exemplo, que na sexta-feira foi acionado às 10 da noite, trabalhou até às 4 da manhã, deve registrar aquilo ali, porque aquelas horas que foram efetivamente trabalhadas no plantão ou no sobreaviso, elas podem ser computadas no banco de horas, né, e podem ser paulatinamente sendo compensadas. Certo? Vocês podem compensar aquelas horas efetivamente trabalhadas durante os plantões de sobreaviso. Agora, essa compensação ela não pode se dar, por exemplo, por 2 conselheiros ao mesmo tempo, e as horas extras que devem ser compensadas são aquelas que foram efetivamente trabalhadas e não à disposição do serviço, certo? E o município também pode, por meio de lei autorizativa, fixar, por exemplo, aquelas horas extras que foram trabalhadas, eu vou remunerar o conselheiro tutelar, mas isso tem que haver uma legislação específica do município prevendo essa remuneração das horas extras efetivamente trabalhadas. O que é vedado é os membros do Conselho Tutelar alterar, seja por deliberação do colegiado, seja por regimento interno, a sua jornada de trabalho. A jornada de trabalho é fixada por lei, ela está lá, tem que ser cumprida, os conselheiros tutelares não podem deliberar em colegiado ou, por meio do seu regimento interno, uma forma diferente de cumprimento da jornada de trabalho. A função do Conselho Tutelar ela exige dedicação exclusiva, então é importante que os conselheiros tutelares trabalhem apenas na função, no cargo do conselheiro tutelar. A função do membro do conselho tutelar exige dedicação exclusiva, sendo vedado o exercício concomitante de outra atividade pública ou privada. E esse exercício concomitante ela também pressupõe os horários de plantão e sobreaviso. Durante os horários de plantão e sobreaviso, o conselheiro tutelar é vedado realizar outras atividades, né, públicas ou privadas, certo? Que comprometam o funcionamento do cargo, o funcionamento do órgão. Né? O conselheiro tutelar tem que estar à disposição daquele chamado, naquele horário, naquele estado de plantão de sobreaviso. E também, durante a jornada de trabalho, ele não pode se ausentar do trabalho, né? Para realizar outras atividades que não sejam as correlatas ao cargo. Se, lógico, ele se afasta para fazer uma visita domiciliar, para realizar alguma atividade inerente ao cargo, né? Isso aí até faz parte. Ele precisa estar necessariamente sempre acudindo a alguém, realizando alguma atividade, fazendo alguma visita domiciliar. Ele não precisa estar necessariamente dentro do órgão, realizando atividades burocráticas. Mas o que ele não pode é estar afastado, cumprindo outras atividades que não as inerentes ao cargo. Isso se trata de uma infração disciplinar e pode gerar a destituição do cargo. Em relação às rotinas administrativas, né, a maioria das legislações municipais, né, a rotina administrativa do funcionamento do Conselho Tutelar, como eu disse, foi transferida para as legislações municipais. Como muitas das legislações municipais são silentes, não há uma previsão específica de como deve se dar o trabalho rotineiramente do conselheiro tutelar. Né? A resolução do CONANDA traz algumas previsões genéricas de como deve se dar a rotina administrativa do conselho tutelar. Né? E nós também prevemos uma rotina padrão administrativa que é sugerida aos conselheiros tutelares que cumpram essa rotina como uma forma de facilitar o trabalho de vocês. Então, vamos expor essa rotina, e essa rotina ela deve ser utilizada no que não conflitar com o regimento interno dos conselhos tutelares. A resolução 170 do CONANDA estabelece que as decisões do Conselho Tutelar devem ser tomadas pelo colegiado. Então, os 5 conselheiros tutelares, quando se deparar com uma situação que envolve violação de direitos à criança e adolescente, deve se reunir para tomar alguma decisão referente àquele caso. Mas há situações em que não há necessidade, não há como reunir o colegiado. Por exemplo, num plantão sobre aviso, aquele conselheiro está ali isoladamente e tem que tomar uma decisão emergencial. Então, ele pode tomar essa decisão emergencial sozinho durante o plantão e, após, compartilhar aquela decisão com o colegiado, para que o colegiado valide ou não aquela decisão que foi tomada na primeira reunião subsequente. As decisões também devem ser motivadas. Sempre que tomaram uma decisão, o Conselho Tutelar deve justificar e motivar a sua decisão e também comunicar ao interessado o que foi realizado. O regimento interno do Conselho Tutelar deve estabelecer normas concernentes à forma pela qual as denúncias são recebidas e registradas no órgão. Então, o regimento interno ele deve contemplar todas essas situações, né? Como é que essas denúncias vão ser recebidas? Por qual canal?
como é que vai ser distribuído entre os conselheiros, qual vai ser a periodicidade das sessões, né? Como é que vamos nos reunir, com que frequência, qual vai ser o critério de distribuição, quais são as cláusulas para as soluções administrativas dos casos que são colocados. Então, normalmente, o regimento interno ele deve prever todas essas questões que se referem à rotina administrativa do funcionamento do órgão em si. Mas, como algumas vezes, como eu disse, as leis municipais e regimentos internos são silentes, nós traçamos mais ou menos um modelo de rotina administrativa que vocês podem se nortear para realizar as atribuições de vocês. Inicialmente, vocês vão se deparar com o recebimento de denúncias, né? As pessoas vão chegar ao Conselho Tutelar e vão relatar situações que envolvam ameaça ou violação de direitos a crianças e adolescentes. E aí, vocês vão estar hábeis e aptos a receber essas denúncias, né? Então, esse recebimento de denúncia pode ser dado de forma presencial, a pessoa ir até o Conselho Tutelar e relatar uma situação que envolva uma violação ou ameaça de direito à criança e adolescente, ou então pode ser acionado o Conselho Tutelar através de sistemas, como o Disque 123, Disque 100, ou então por intermédio do canal telefônico. A pessoa pode relatar uma denúncia. E os conselheiros tutelares eles têm que receber também essas denúncias via telefone. As denúncias não precisam ser necessariamente... as pessoas não precisam necessariamente se identificar, certo? Elas podem ser anônimas. Agora, há necessidade dos conselheiros tutelares colherem um mínimo de informação para que possam processar aquela denúncia. Informação sobre o agressor, sobre a vítima, detalhes de onde mora, pontos de referência, telefone, enfim, trazer todos ao processo, todas as informações que sejam necessárias para se identificar aquela situação, aquela violação e que possa ir até lá e processar aquela informação que foi colocada. Certo? Então, no recebimento de denúncias, os conselheiros tutelares eles têm que tentar, assim, o quanto possível, ouvir e compreender os casos que são colocados e transferir aquelas informações para o papel. A formalização das denúncias que são colocadas pode se dar por intermédio do CIPIA ou, então, por intermédio do documento. O CIPIA é um sistema de informação, muitos conselhos tutelares não operam ainda com CIPIA, mas há necessidade também de solicitar, de postular ao executivo que implante o CIPIA, que é um sistema informatizado a nível estadual para registrar as denúncias que chegam ao Conselho Tutelar. E o CIPIA é interessante pela questão do mapeamento, como o Shirley falou. Você consegue, através do CIPIA, mapear as violações que chegam ao Conselho Tutelar e ali, por exemplo, estabelecer aquele local há uma incidência maior de abuso sexual, naquela localidade há uma situação de frequência escolar, e assim o Conselho Tutelar poder nortear melhor a sua atribuição em relação àqueles casos que são colocados. Então, você pode formalizar as denúncias através do CIPIA ou, então, através de um documento. E aí, em seguida, temos um modelo de resumo de atendimento com decisão que foi extraído da cartilha do Ministério Público de Minas Gerais, né? E esse modelo, vamos depois disponibilizar para vocês, que é mais ou menos um resumo de ocorrência, né? O que vocês vão trabalhar, em cima do que vocês vão trabalhar para iniciar um caso, que vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar. Vocês devem datar, colocar o conselheiro tutelar que recebeu aquela denúncia, né? Especificar quem foi, dizer quem foi a pessoa que compareceu, se ela quiser se identificar, trazer dados referentes a seu nome, endereço, telefone, e ali dizer o relato que ela está passando, né? Qual é a violação que ela está trazendo, a ameaça de violação a interesse de criança e adolescente, e ali relatar todos os fatos em seus pormenores, detalhes a respeito do que está sendo dito, qual é a violação que está sendo abordada, trazer dados referentes à vítima, informações pormenorizadas para que se possa localizar essas vítimas, no segundo momento. E, em seguida, falar sobre os documentos que aquela pessoa juntou, né, reportar, né, foi apresentado na ocasião, os documentos, certidão de nascimento, os documentos que possam ilustrar aquela denúncia que foi apresentada, né, e aí, em seguida, os conselheiros podem informar, né, nesse modelo aqui, o registro do caso, o número que aquele caso foi tombado e quais as providências que foram adotadas. As providências emergenciais, que são aquelas providências tomadas por um único conselheiro, né? Porque esse resumo de atendimento ele é prestado, ele é preenchido por um único conselheiro. Essa situação se reporta aquelas providências emergenciais. O conselheiro precisa tomar aquela providência para sanar de imediato aquela situação que chegou ali ao seu conhecimento e que ele precisa solucionar de forma emergencial. E aí ele assina e data. Esse é um resumo de atendimento. É importante que, quando vocês cataloguem essas informações e formalizem, abram pastas, coloquem um formulário em cada pasta, certo?
E essas pastas, é importante que elas sejam organizadas por ordem cronológica. É importante que vocês documentem em ordem cronológica todos os documentos que forem postos, né, daqueles casos que são trazidos, para que vocês, de forma cronologicamente, consigam acompanhar aquela situação. Então, um conselheiro tutelar, por exemplo, que não acompanhou aquele caso, que não teve não teve o conhecimento daquele caso inicialmente, ele possa, ao folhear uma pasta dessa no segundo momento, poder compreender tudo que foi feito em sequência cronológica, quais foram os encaminhamentos que foram dados àquele caso e tudo que foi colocado, aquilo ali. Então, é importante que vocês registrem com muito cuidado, muita cautela, os casos em ordem cronológica e juntem os documentos todos que se referem àquele caso. Importante demais a organização das pastas. Quando inspecionando conselhos tutelares nas minhas atribuições ordinárias, enquanto promotora da infância, eu me deparei com muitos problemas relacionados a essas pastas. O que a gente percebia é que as pastas, muitas vezes, compunham-se de amaranhado de documentos. Né? Os conselheiros tutelares saem juntando tudo que se refere àquele caso, saem ajuntando, às vezes nem amealham ou colocam ou grampeiam aquela documentação, fica uma documentação solta no meio de uma pasta. E você pega uma pasta daquela, você não sabe nem que caso é, qual foi o desmembramento que foi dado, qual foi o encaminhamento que foi tomado, se foi requisitado algum serviço público. Então, as pessoas ficam bem perdidas em relação àquilo ali. Só quem entende aquela pasta é quem efetivamente está manuseando ela. E, muitas vezes, com essa nova formação do Conselho Tutelar, muitas coisas que chegam, né, a apreciação de quem chega, né, tem essa dificuldade de compreender aquele caso. Qual foi a providência que foi tomada? Porque aquilo ali não foi documentado de forma regular. Então, é importante demais a organização das pastas, que os casos tenham início, meio e fim. Uma vez solucionado, arquive, coloque essa pasta no arquivo morto e deixe aquelas pastas com aqueles documentos, com aqueles casos que efetivamente estão sendo trabalhados ali à disposição de vocês, para que vocês possam, sazonalmente, observar aquelas pastas, monitorar aqueles casos e, a partir do momento em que aquilo ali for solucionado, vocês arquivam. Né? É importante a organização para que a gente não possa ter aqueles conselhos tutelares abarrotados de pastas, abarrotados de casos, sem solução, né? E parados. A gente percebe muita coisa parada porque justamente não há um acompanhamento perene, até por falta de organização das pastas. Então, é importante a cronologia dos documentos e juntar os documentos, todos os documentos, juntar as pastas, todos os documentos, para que vocês possam, qualquer um de vocês possam manusear, folhear e compreender o que está sendo feito ali. Pronto. Formalizada a denúncia, como eu disse, o conselheiro que pegou aquela situação vai, eventualmente, tomar alguma providência emergencial. Por exemplo, a denúncia aportou no Conselho Tutelar e se refere à necessidade de uma criança ser colocada numa emergência hospitalar. Há uma recusa do hospital em oferecer a vaga para aquela criança. O conselheiro, então, vai requisitar o serviço público. Vai até a Secretaria Municipal de Saúde requisitar a vaga daquela criança naquele hospital. A providência foi resolvida, foi atendida, a violação foi sanada. Pronto, ali ele pode arquivar o caso. Não, há necessidade de continuidade de monitoramento. Além dessa situação, a criança foi atendida no hospital, mas é preciso observar ainda aquela situação. Há um indício de maus-tratos, há uma situação que a família está realmente desorganizada, a gente precisa acompanhar. Então, vamos distribuir o caso para os conselheiros tutelares. Né? Então, o caso vai ser, em seguida, distribuído para o conselheiro relator. Por que a necessidade da distribuição? Por quê? Se garante que todos os conselheiros tutelares recebam a mesma quantidade de casos. Né? Porque, senão, o que vai acontecer? Quem está de plantão e acaba recebendo mais casos, acaba tendo que acompanhar mais casos. E outras pessoas que têm a sorte de estar num plantão, ou estar no sobreaviso, ou estar no horário de atendimento, e não receba tantos casos, acaba ficando com menos casos para acompanhar. E aí ocorre a distribuição desigual do trabalho. Para evitar essa distribuição desigual do trabalho, justamente a necessidade de distribuição do caso entre os conselheiros tutelares, porque se garante que todos os conselheiros recebam o mesmo número de casos para acompanhar. O conselheiro tutelar, relator, recebeu o caso, o que é que ele vai fazer? A primeira providência é estudar o caso, ver o que é que está acontecendo com aquela família. E aí ele vai levantar o maior número de informações possíveis para tomar a sua decisão, né? E para compartilhar aquele caso com o colegiado e que o colegiado também possa entender, né, o que é que está acontecendo naquela família e, assim, tomar as providências que se façam necessárias para coibir ou evitar a violação dos direitos. E esse levantamento de informações, ele compreende as visitas domiciliares. É importante que os conselheiros tutelares vão até o local, né, em que aquela família resida
e busque saber o que é que está acontecendo, né? Converse com as crianças, com os adolescentes envolvidos, converse com os pais, procure saber efetivamente o que é que está acontecendo, se aquela denúncia que foi ventilada é procedente. Converse com vizinhos, com professores, com educadores, vá até o PSF, busque saber se aquela família está assistindo seu filho, sua filha, no que tange a sua saúde, né? Fique atento às falas, observe os discursos. Muitas vezes, através de uma visita, a gente consegue perceber contradições, né? E ali você fica atento às falas e percebe se efetivamente aquilo ali realmente tem um ar de que algo mais está acontecendo, pode estar havendo um abuso sexual. E ali, se houver necessidade efetiva de um suporte técnico, né, os conselheiros tutelares, naquela visita, ele não consegue, por exemplo, visualizar se aquilo ali está acontecendo, mas ele suspeita que haja um abuso sexual ali por trás, ou haja maus tratos ali por trás, a criança está apresentando marcas estranhas em seu corpo. É preciso investigar melhor. Então, o Conselho Tutelar pode requisitar estudos sociais, pode pedir ao CRAS, ao CRES, que faça uma visita, que observe se há alguma violação de direitos, né? Converse, encaminhe para um psicólogo, uma criança ou adolescente, para extrair melhor informações e possa-se assim detectar se efetivamente aquela violação vem acontecendo ou não. O Conselho Tutelar pode também solicitar avaliações médicas, né? Para poder subsidiar a sua decisão e compartilhar aquele caso com o colegiado. Então, levantadas as informações, é hora de compartilhar os casos, né, com o colegiado. Antes, porém, é importante ressaltar que, quando os conselheiros tutelares estiverem, ao realizarem visitas domiciliares, é importante observar a previsão do artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, que estabelece que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, quando os conselheiros tutelares estiverem na residência das pessoas, é importante que peça permissão para adentrar o local. Se a família recusa, né, vocês não podem entrar e devem comunicar o fato ao Ministério Público, porque configura crime embaraçar a atuação do Conselho Tutelar, ou então a representação administrativa também pode ser ventilada nessas situações em que os pais não ajudam o Conselho Tutelar, né, na averiguação de situações que possam ensejar violação ou ameaça de direitos de criança e adolescente. A menos que, por exemplo, se perceba que haja uma situação de socorro de flagrante delito. Haja uma criança ali violentada, agredida, se percebe nitidamente que aquela criança sofreu um abuso, sofreu uma violação no interior da sua casa e há necessidade do Conselho Tutelar de entrar. Ou então a criança está sozinha, abandonada, maltratada. Aí, nessas situações em que haja crime ocorrendo no interior daquela casa, não há necessidade da permissão do proprietário para entrar, não. O Conselho Tutelar pode entrar e acudir àquela criança que esteja precisando de auxílio. Se houver necessidade, pode recorrer também ao auxílio da força pública para adentrar o imóvel de forma forçada. Nós elaboramos aqui, na verdade, nós não. Eu trouxe esse modelo também da cartilha do Ministério Público de Minas Gerais, que traz um traçado, mais ou menos, do que vocês devem observar quando vocês forem proceder ao levantamento dos casos, né, em loco. O que é que vocês devem observar quando vocês entram a uma casa, quando vocês avaliam a situação? Inicialmente, observar se aquela denúncia procede. Aquilo ali está acontecendo efetivamente? Quem são os envolvidos? Essa situação é grave, não é? Há necessidade de afastamento do agressor do lar? E aí, tudo que vocês forem encontrando, que vocês forem detectando de anomalia, vocês devem ir registrando para compartilhar essas informações com o colegiado. E aí, todos os envolvidos, todos os nomes das pessoas devem ser colocados, inclusive com informações referentes a endereços, alcunhas, pontos de referência do endereço, para que a gente possa não perder aquele caso de vista, certo? E aí vocês vão também reparar, aquela criança está estudando, está matriculado, frequenta a escola, tem um bom desempenho escolar. Qual é o papel do pai naquela fiscalização do aproveitamento escolar daquele filho? O pai vem participando das reuniões escolares, né? Se possível, visita a escola, procure saber dos educadores se aquela criança apresenta algum sinal de maus tratos, se há alguma situação de vulnerabilidade a reparar, há algum problema de saúde, né? Aquela criança apresenta algum problema de saúde, se achar que ela apresenta escoriações duvidosas ou haja alguma situação assim que a olho nu você perceba que há um indicativo de que aquela criança precisa de um atendimento médico. Vá até o médico, busque saber do médico o que está acontecendo, aquela criança tem algum problema de saúde, se os pais estão levando ela a tratamento,
né? Se a criança faz uso de medicamentos, se faz algum tratamento num CAPS, se toma algum medicamento, quem ministrou os medicamentos. Assim, um problema muito sério que a gente tem são de crianças supermedicadas. Né? A gente percebe que muitas mães acabam querendo adoecer seus filhos para ganhar benefícios previdenciários, então é importante ter cuidado com o excesso de medicação, quem foi que prescreveu, ir até o CAPS, né, procurar saber se aquela criança vem sendo monitorada, se aquele médico vem efetivamente acompanhando aquela criança, né, se ela apresenta sinais de maus tratos, de agressões, se for possível, se for necessário, requisitar algum serviço de saúde de emergência. Né, e ver a situação familiar daquela criança, se aquela criança está sendo bem cuidada pela família, se os pais estão dando atenção, quem mora na casa, quem provê, né, é aquela família, quem é o responsável por subvencionar aquela família, se os pais trabalham, quem é a composição familiar, tudo isso é importante que esteja registrado em relatório. Tá certo? Como é que está o contexto familiar e se tem alguém que precisa ser afastado daquele contexto familiar para salvaguardar a integridade física daquela criança, daquele adolescente. A situação de trabalho, se a criança trabalha ou não, trabalho infantil, e se tem algum histórico de institucional, se aquela criança foi colocada em alguma instituição, se aquela criança foi entregue ou confiada a algum parente em algum momento da vida dela e posteriormente voltou. É importante reparar também se aquela criança já foi para outros ambientes, né, substitutos ou provisórios e após voltou àquela família, ou se ela permaneceu a vida toda ali naquele contexto familiar. Então, todo esse traçado é importante que seja levantado no relatório para ser justamente submetido à Assembleia. A Assembleia é justamente o momento em que os 5 conselheiros se reúnem e vão se debruçar sobre aquele caso. Um apanhado de informações foi levantado, aquelas informações foram colocadas no papel. O que fazer? Aí o colegiado decide quais medidas protetivas vão ser adotadas em relação àquele caso. Ele pode decidir, por exemplo, por aplicar medidas protetivas que o município dispõe. E pode decidir pela aplicação de medidas protetivas que o município não dispõe. Em relação ao primeiro caso, por exemplo, se entendeu que aquela criança está fora da escola, tem um problema de saúde. Então, o Conselho Tutelar faz os devidos encaminhamentos. Requisita a matrícula da criança na escola, providencia a inserção daquela criança no serviço CAPS, né, realiza alguns encaminhamentos de serviços públicos. Né, e ali, uma vez requisitado o serviço público, o serviço público aceita aquela requisição do Ministério do Conselho Tutelar e insere a criança na escola, a criança é inserida no CREAS, as crianças inseridas no CAPS, todos os encaminhamentos que foram ministrados, o Executivo recebe aquele encaminhamento e insere a criança naqueles serviços públicos que lhes são negados no primeiro momento. Então, vocês percebem que aquela situação de violação de direitos foi superada. Né? Através dos encaminhamentos se percebe que aquele problema foi resolvido e que aquela criança está fora da situação de vulnerabilidade e risco social. Nessa situação, se arquiva o caso. Pode-se acontecer também de se encaminhar aquela criança, aquele adolescente, aqueles serviços públicos, né? E ainda, com o encaminhamento, se perceba que aquela vulnerabilidade não cessou. Há necessidade de intervenção ainda do Conselho Tutelar, há necessidade de um encaminhamento, há necessidade de uma intervenção ainda, no sentido de se requisitar outros serviços públicos. A família ainda não cumpriu o seu papel social, há necessidade de intervenção também dos pais. Então, nessas situações, é preciso que o Conselho Tutelar reavalie e reaplique medidas protetivas até que aquele problema seja efetivamente sanado. Por isso, a necessidade das visitas domiciliares. Né? Eu já me deparei também com alguns conselheiros tutelares que reclamam, mas, doutora, a própria atribuição de visita domiciliar é do CREAS, é do CAPS, é do CRAS. Na verdade, o que a gente pede que os conselhos tutelares visitem é na perspectiva de que reavaliem as medidas protetivas que foram aplicadas. Né? Vocês percebam, por exemplo, que uma vez vocês aplicam as medidas protetivas. E aí vocês precisam avaliar se efetivamente a situação de vulnerabilidade ou de risco cessou ou não. Como é que vocês vão fazer essa abordagem? Como é que vocês vão avaliar se essas medidas protetivas surtiram os efeitos que vocês pensavam que iriam surtir? Através das visitas domiciliares, porque vocês vão até lá e vão averiguar se aquela situação cessou ou não. Se não cessou, né, reavaliar e reaplicar novas medidas. Se a situação estancou e aquela criança está fora do risco ou da vulnerabilidade que inicialmente se detectou, o caso, então, é arquivado. Então, é por isso que há necessidade das visitas domiciliares, para a reavaliação periódica das medidas protetivas que foram aplicadas. Num segundo momento, também se pensa naquelas hipóteses em que se requisitou um serviço público, mas a Secretaria
de saúde, por exemplo, recusou a requisição que foi lhe dada. Não tem vaga para essa criança no CAPS. Né? Ou então, essa escola está lotada, não aceita essa criança, essa adolescente. O que fazer nessas situações em que não há o cumprimento espontâneo da requisição do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar deve informar a situação ao Ministério Público para que se apure o crime do artigo 236 do 330 do Código Penal e 236 do ECA, que é justamente aqueles crimes que se referem a impedir ou embaraçar a atuação do Conselho Tutelar. Pronto, essas situações em que se averigou a superação da situação de vulnerabilidade e risco social, dá-se o arquivamento dos casos, mas há também aquelas situações em que o Conselho Tutelar requisitou um serviço público, né, mas esse serviço público não é disponível no município. Se percebe, por exemplo, que aquela criança ou aquela adolescente precisa ser inserido num serviço CAPS, mas não há nenhum CAPS no município. E aí, o que fazer? Né? Essas situações elas devem ser noticiadas ao Ministério Público, porque, ainda que o Executivo não disponha daquele serviço no município, ele tem que ter uma referência de serviço para aquele atendimento. Né? Em uma cidade vizinha, ele tem que pactuar com o prefeito de uma cidade vizinha para o encaminhamento de casos daquele serviço que ele não dispõe para o município vizinho e, assim, atender aquela criança ou adolescente de forma a superar aquela vulnerabilidade. Então, se o Executivo não dispõe daquele serviço, não oferece, e o Conselho Tutelar não tem como efetivar aquela requisição, deve noticiar o fato ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências no âmbito judicial para que se dê o atendimento à criança ou adolescente, ou então para que o Ministério Público também inste o Executivo a viabilizar esse serviço, nem que seja por uma forma de referência, né, referência de atendimento numa cidade vizinha e, assim, resolver um acolhimento institucional, algo que o município não disponha na ocasião para atender aquela vulnerabilidade. E o CMDCA também deve ser informado, porque o município carece daquele serviço. E aí, toda vez que o Conselho Tutelar noticia que há situações de crianças que precisam daquele serviço e aquele serviço não é provido, o CMDCA ele deve ser informado para que inste o Executivo a, de alguma forma, viabilizar aquele serviço, seja criando um serviço CAPS, seja instituindo uma casa de acolhimento institucional do município, seja de alguma forma viabilizando para que esses problemas recorrentes no município cessem. Aqui é um gráfico, um fluxo, que é justamente tudo isso que a gente colocou. Eu não vou ler porque tem muitos outros detalhes ainda para a gente tratar, mas é só para vocês saberem que existe um fluxo de atendimento e vocês vão receber esse material para que vocês possam depois seguir a sequência do fluxo, que foi esse fluxo exatamente que eu acabei de apresentar. Como o Shirley bem falou, o Conselho Tutelar ele deve ser resolutivo. Resolutivo no seguinte sentido. O Conselho Tutelar ele foi criado numa proposta de que a sociedade resolva os problemas da própria sociedade. Então, os casos que foram levados ao Conselho Tutelar devem ter uma solução efetiva e definitiva, né, de forma desjudicializada, desburocratizada e ágil. Então, não é necessariamente todos os casos que são levados ao Conselho Tutelar que são repassados ao Ministério Público. Né? O Conselho Tutelar ele tem a atribuição de resolver os problemas que são colocados. Né? Houve uma violação de direitos numa situação de vulnerabilidade e risco social. Há necessidade de intervenção imediata. O Conselho Tutelar tem o poder, conferido por lei, para resolver. Vou aplicar todas as medidas a seu alcance para resolver aquela situação, para estancar aquela situação de vulnerabilidade e risco social. O Conselho Tutelar pode, ali, resolver, aplicar as medidas que lhe cabem e, uma vez satisfeita aquela solução, dada uma solução àquela situação, estancar a situação de risco de vulnerabilidade social, o Conselho Tutelar resolveu sem precisar necessariamente acionar o Judiciário ou o Ministério Público. Mas há situações que refoge a atribuição do Conselho Tutelar. A situação foge ao controle, é uma situação que, como eu disse, a requisição de serviço público não foi atendida, aí a vulnerabilidade se alastrou e a necessidade de retirada da criança do lar daquela família, situações que fogem ao controle do Conselho Tutelar. Aí, nessas situações, sim, o Ministério Público ou o Judiciário deve ser acionado para ajudar na solução daquele caso. Né? Mas o objetivo do Conselho Tutelar é que a sociedade resolva os problemas da própria sociedade de forma desburocratizada, desjudicializada e ágil. Porque violação de direitos da criança e adolescente tem que ser resolvido rápido. Senão, aquele direito perece, aquela criança sofre, né? E, muito pequena, os efeitos são nefastos, né? A formação da personalidade dela.
Shirley, só ver o que é que tem no final aqui. O Conselho Tutelar possui 3 características, que é a permanência, a autonomia e o não exercício da jurisdição. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, uma vez criado, ele não pode ser desfeito. Né? Um prefeito que diga, eu vou extinguir o Conselho Tutelar, eu vou demitir vocês. Isso aí não pode acontecer. Né? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ele não é submetido ao judiciário ou ao Executivo. O Executivo não tem gerência sobre o Conselho Tutelar e sobre as atribuições dele. É um órgão autônomo, né? Em matéria técnica de sua competência, delibera e age, aplicando as medidas protetivas pertinentes, sem interferência externa, sendo livre para tomar suas próprias decisões, sem interferência ou influência de outros órgãos na sua atuação, mas sempre dentro da lei e sob os auspícios do princípio da doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança. Então, o Conselho Tutelar é livre para tomar sua decisão. Né? Havendo uma situação que reclame por um atendimento, o Conselho Tutelar pode aplicar as medidas protetivas que entender pertinentes para solucionar aquela situação e é livre para tomar suas decisões. O colegiado se reúne e toma aquela decisão que entende pertinente em relação àquele caso. Não é, por exemplo, submetida a uma interferência ou ingerência do Executivo, ou do Legislativo ou do Judiciário. Mas essas decisões elas têm que ser pautadas pelos princípios da proteção integral e o melhor interesse da criança. Pode acontecer, por exemplo, do Conselho Tutelar equivocadamente tomar uma decisão que fira uma lei, né, que fira o interesse da criança. E aí, nessas situações, quem se sentir prejudicado pode procurar o judiciário e pleitear a revisão daquela decisão. O Conselho Tutelar falhou, ele não adotou uma medida que foi interessante para a criança. Né? Houve ali um desprestígio ao princípio da proteção integral, um prestígio ao melhor interesse da criança, e eu quero que aquela decisão seja revista. Então, qualquer interessado pode provocar o judiciário, e o judiciário pode rever a decisão do conselheiro tutelar. O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu membro de responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está vinculado. Se, eventualmente, o conselheiro tutelar se exacerba nas suas funções, age de acordo contrário à lei ou contrário aos interesses dos jurisdicionados, das pessoas que procuram o órgão, ele pode responder por falta disciplinar. É um órgão não jurisdicional, no sentido de que ele não julga e não media conflitos de interesse. Né? Havendo situações, por exemplo, em que haja discussão de guarda, né? Situações que envolvem interesses de pai, mãe, que haja necessidade de dirimir conflitos, né? Esses casos têm que ser levados à apreciação do judiciário. O Conselho Tutelar deve funcionar dentro do princípio do colegiado, então é importante que todos os conselheiros se reúnam e tomem as decisões justamente para evitar a subjetividade das decisões. Porque, como o Conselho Tutelar tem muito poder, ele pode tomar as decisões, né, e resolver os casos que são colocados. Né, o legislador entendeu que há necessidade de que essas decisões sejam compartilhadas entre os 5. Né, o que for decidido em relação àquela família, você está interferindo na vida de uma criança. Você está interferindo na vida de uma família. Então, essas decisões elas têm que ser partilhadas entre os 5. Elas não podem ser tomadas por um único conselheiro. Então, para evitar a subjetividade das decisões, é necessário que seja um conselho, como o próprio nome diz, um colegiado, um conselho de 5 pessoas para tomar decisões que interfiram na vida das pessoas. Então, as decisões devem ser provenientes da manifestação da maioria da unanimidade dos membros a partir do regimento interno. O regimento interno ele vai dispor de como aquela decisão vai ser tomada, se vai ser necessário o quórum da maioria ou da unanimidade dos membros para tomar uma determinada decisão. A resolução 170 do CONANDA também estabelece, em seu artigo 29, que o Conselho Tutelar deve articular ações para o estrito cumprimento de suas atribuições, de modo a agilizar o atendimento junto aos órgãos governamentais e não governamentais, encarregados da execução das políticas de atendimento de crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Então, é importante que o Conselho Tutelar esteja permanentemente articulado com os órgãos do governo e não governamentais. É importante que essa articulação se dê junto às polícias, ao Ministério Público, ao Judiciário, né, aos órgãos de assistência social. Essa articulação é extremamente importante. O Conselho Tutelar deve estar permanentemente articulado aos órgãos da Justiça e às polícias, além dos órgãos governamentais no exercício de suas atribuições. Quanto melhor a qualidade da comunicação que os conselheiros tutelares estabelecerem com os órgãos, entidades, instituições e movimentos comunitários, melhor a qualidade do seu trabalho de atendimento, encaminhamento de soluções para crianças e adolescentes.
Então, é importante que o Conselho Tutelar esteja articulado com os órgãos, por quê? A partir do momento que, se você conhece o órgão, você sabe qual é a finalidade dele, qual é a função dele e a quem eu vou encaminhar. Né? E um sistema em que os órgãos se conheçam, que funcione, que haja uma comunicação, um intercâmbio de informação entre todos, né? Lógico que os atendimentos vão ser prestados de forma mais eficaz, mais rápida e mais direta. Porque você vai saber a quem encaminhar, como encaminhar, né? E vai saber a função de cada um deles. Então, diante de uma situação de risco de vulnerabilidade, eu vou saber a quem recorrer. Porque eu conheço a rede de atendimento e eu sei que aquele expediente deve ser dirigido a fulano ou a beltrano e não a cicrano. Eu sempre relato uma situação, né, que envolve meu trabalho. Eu não sabia distinguir muito o CREAS e CRAS e acabava sempre encaminhando expedientes para o CRAS e nunca recebia nenhuma resposta. Quando eu comecei a trazer o CRAS lá para a promotoria, a gente começou a conversar e aí foi-se dito, olha, doutora, eu não respondi esse caso porque eu achava que não é minha atribuição. E eu disse, mas por que você não falou que não era sua atribuição? Ah, mas é porque tanta coisa e tal. Quando a gente começa a ter uma interface, um relacionamento melhor com os órgãos, né, os órgãos, você vai começar a compreender a função daquele órgão, e o órgão também vai compreender o seu lado, e vai haver um intercâmbio de informações, e aquilo ali vai agilizar os atendimentos, porque você vai saber que aquilo ali não é atribuição do CREAS, é atribuição do CREAS, por exemplo. E você vai dirigir direito do expediente, e o CREAS vai saber que os casos que você vai encaminhar, vai conhecer o seu trabalho, vai ver que você tem compromisso e vai lhe dar um feedback daquilo ali. Ah, eu realmente, doutora, olha, aquele caso é assim, assim, vamos fazer assim. Então, assim, esse interlaçamento entre órgãos é extremamente importante para a agilidade dos casos e para os atendimentos serem realizados de forma presta e eficiente. Então, é importante que vocês criem um ambiente de integração, de cooperação. É importante que vocês visitem as escolas, né, tenham um relacionamento bom com as secretarias, porque isso diminui a quantidade de rejeição de requisições. Né? Porque, a partir do momento que você conhece os órgãos da secretaria, as secretarias vão entender, os dirigentes, os coordenadores de CAPs, né? de órgãos públicos, PSFs, eles vão entender do seu trabalho e vão lhe dar uma resposta mais rápida e mais efetiva. Dificilmente você vai se deparar com uma situação negativa de um serviço público, porque você vai conhecer aquele serviço, vai ter acesso àquele órgão, e aquele órgão vai lhe dar sempre uma resposta rápida e efetiva ao que você busca, para atender aquele direito daquela criança e adolescente violada. Então, quando o Conselho Tutelar requisitar um serviço, já o fará com conhecimento das alternativas do município e com base no entendimento inicial com os responsáveis pelo serviço. Ele vai saber quem são as pessoas, qual é a atribuição de cada um e como fazer para agilizar o seu atendimento. Uma das decorrências da doutrina da proteção integral é a incompletude institucional. É o que Shirley falou. Se entende que, para que se dê a proteção integral à criança e adolescente, é preciso que todas as ações estejam complementadas. Os diversos atores estejam articulados, né, visando garantir a proteção integral da criança e adolescente. Se a educação está desvinculada, né, daquele sistema, a criança não está tendo atendimento em educação, é um direito violado, então a proteção integral não está sendo resguardada aquela criança e aquele adolescente. Então, os sistemas eles devem estar articulados permanentemente na busca da completude constitucional. Ninguém consegue resolver nada só. O Conselho Tutelar, se quiser se desarticular de todo mundo e querer resolver tudo sozinho, ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir se ele estiver interligado com a saúde, interligado com a assistência, interligado com a educação, para, assim, gerir os interesses daquela criança e adolescente e provê-la por completo. Zelar pelo direito das crianças e adolescentes tem como condição sine qua non a atuação integrada em rede. Se não houver integração em rede, dificilmente se conseguirá garantir direitos de crianças e adolescentes. Aqui, quando somos chamados a atender uma família em situação de precisão, como ajudaremos a encontrar um caminho em meio a tantos serviços, órgãos e pessoas? Temos ali aquele pontinho vermelho, é o Conselho Tutelar. E ali os diversos órgãos, né? CREAS, CRAS, Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência. Né? Como ligaremos os pontos, os órgãos, serviços e atores da rede que orbitam ao redor do lar? Como é que a gente vai fazer para ligar esses pontos? Temos duas possibilidades. Uma é cada um resolver o problema só. Vou requisitar, vou fazer acontecer, mas vou ficar aqui no meu gabinete, no meu canto, né? E dali eu não preciso mais de ninguém. Né? Então, cada um resolvendo de uma forma.
Essa é uma possibilidade. E a segunda forma é, vamos se articular em rede, todo mundo vai resolver, todo mundo junto, vamos nos reunir, vamos resolver, todo mundo vai se voltar para atender aquele problema. Então, a gente consegue ligar os pontos de uma forma, né, a fazer com que o Conselho Tutelar faça parte de um todo, né, e assim a gente consiga resolver de uma forma mais rápida, mais presta e mais segura, né, aquela violação que lhe foi colocada. Então, com os mesmos pontos, muitas soluções podem ser desenhadas. Com vários vieses colaborando numa rede, quantas soluções de qualidade podem ser desenhadas a partir de transformar viés em colaboração. O alvo é a harmonia da nossa articulação. Então, é importante que haja articulação de serviço em rede. É importante que as redes dos municípios funcionem. É importante que os órgãos se reúnam, troquem informações, se conheçam. Quanto mais articulados e mais organizados vocês estiverem, melhor o trabalho vai fluir e mais rápido vocês vão conseguir atender interesses de crianças e adolescentes. Então, é importante que vocês estabeleçam fluxos de protocolos de atendimento, né, nas situações de violação, como seguir, quais seguir e para onde eu ir, e assim vocês vão trabalhar de uma forma mais rápida e mais célere e atender o interesse de quem procura. Muitas vezes, como eu disse, o não atendimento de requisições oriundas do Conselho Tutelar decorre do desconhecimento ou da falta de articulação entre os atores do sistema de garantias de direitos. Vamos agora passar a respeito, tratar um pouco a respeito dos deveres e vedações colocados aos conselheiros tutelares, mas assim, eu vou passar de uma forma bem breve em relação a isso, tendo em vista a necessidade de tratar sobre os fluxos, certo? A resolução 170 do CONANDA estabelece alguns deveres, né, aos conselheiros tutelares, e dentre eles aquelas condutas que assim, são bem claras, né, que eu acho que todos os conselheiros tutelares sabem, né, a necessidade de manter uma postura pública ordeira, né, não se envolver com crianças e adolescentes na cidade, não se embriagar em via pública, zelar pelo prestígio da instituição, quando for tomar uma decisão, indicar os fundamentos da decisão, motivar, comparecer às sessões, desempenhar as funções com zelo, respeito, dedicação, declarar-se impedido ou suspeito quando envolver algum caso de uma pessoa que você conheça, que tem uma relação próxima e que você não tenha, como, por exemplo, ser isento em relação à decisão que possa ser tomada em relação àquela situação, né? Tratar com urbanidade as pessoas que procuram o Conselho Tutelar, residir no município, prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas, identificar-se em suas manifestações funcionais e atender aos interessados de forma que sempre, nos atendimentos de urgência, haja alguém que possa acudir àquele interessado que procure o Conselho Tutelar. As condutas vedadas, elas são previstas nas legislações municipais, mas, diante da falta da legislação municipal, o CONANDA também estabelece algumas condutas que são vedadas aos membros do Conselho Tutelar, que é receber vantagem, né, de alguma forma, no exercício do seu trabalho, exercer a atividade no horário fixado na lei municipal para o funcionamento do cargo, né, naquelas situações em que haja uma atividade paralela a ser exercida durante o expediente do Conselho Tutelar, utilizar-se do Conselho Tutelar para exercício de propaganda política partidária, né, ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, opor resistência ao andamento do serviço, delegar a pessoa que não seja conselheiro tutelar atividades que lhe são afetas no exercício de sua função, valer-se da função para obter alguma vantagem pessoal, realizar suas atribuições de forma desidiosa, né, sem compromisso, exceder no exercício da sua função, né, praticando atos ilegais, imorais, né, ou que não estejam dentro das suas atribuições, deixar de submeter ao colegiado as decisões individuais que foram tomadas, né, quando se tomar uma decisão num plantão de urgência e emergência, deve submeter a sua decisão à validação do colegiado, certo? E descumprir os deveres funcionais. Em relação a essas falhas, né, havendo uma falha, o conselheiro tutelar ele é passível de algumas penalidades administrativas que devem estar, certamente, já contempladas nos regimentos internos, na legislação municipal. Geralmente, elas gravitam em torno de advertência, suspensão e destituição do mandado, mas essas duas
situações de suspensão de instituição do mandato são reservadas àquelas situações mais gravosas, certo? Que envolvem danos, gravidades, práticas criminosas, né? E justamente podem comprometer a imagem do Conselho Tutelar frente à sociedade, né, de sorte que haja aí a necessidade de afastamento daquele conselheiro tutelar da ocupação do cargo. Pode ir. Geralmente, a lei municipal ela atribui a algum órgão, né, a competência para processar esses processos disciplinares. Né? Então, a lei municipal, normalmente, ela atribui a uma comissão paritária ligada ao CMDCA ou à Procuradoria-Geral do município a atribuição de, eventualmente, processar um conselho tutelar que descumpra algum dever funcional. Se a legislação fosse lenta, a municipal, deve-se entender que deve-se observar o procedimento correspondente ao servidor público municipal. Certo? Se, por acaso, instaurado procedimento administrativo e a administração resolver, por exemplo, arquivar o processo, mas o Ministério Público entender que aquela conduta praticada pelo conselheiro tutelar prejudica o regular funcionamento do Conselho Tutelar, o Ministério Público também pode agir solicitando a destituição do conselheiro tutelar do cargo. Geralmente naquelas situações que envolvem práticas criminosas ou práticas de atos de improbidade administrativa. Pronto, em relação às atribuições do Conselho Tutelar. Né? A maioria das atribuições do Conselho Tutelar estão listadas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas há outras atribuições que estão listadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o 18b, 95, 191 e 194 do ECA. Né? As atribuições do Conselho Tutelar estão catalogadas em todos esses dispositivos que estão contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? A primeira atribuição do Conselho Tutelar se refere ao atendimento de crianças e adolescentes e a aplicação de medidas de proteção. É a atribuição primária do Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar, como disse, serve como porta de entrada a uma situação de violação de direitos da criança e adolescente e o caso é levado ao atendimento do Conselho Tutelar. Então, a primeira atribuição do Conselho Tutelar é receber essa pessoa, identificar a ameaça ou violação a direitos da criança e adolescente e aplicar medidas protetivas. Atender é ouvir os relatos, né, que referem ameaças ou violações a direitos de crianças e adolescentes. Como identificar essas ameaças? O que são as ameaças e quais são as lesões a direitos de crianças e adolescentes que vocês devem repreender enquanto conselheiro tutelar? Ocorre a ameaça ou violação de direitos por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Né? Uma criança ou adolescente pode ter o seu direito violado porque o Estado não lhe oferece algum serviço público ou porque não assegura os seus direitos fundamentais. Não há uma vaga numa escola ou há uma situação relacionada a um serviço público de saúde que não é oferecido. Então, nessas situações, dá-se aí uma violação de direitos de criança e adolescente por parte do Estado. Uma criança e adolescente pode sofrer lesão ou ameaça de violação de direitos da criança e adolescente por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Né? A criança ou adolescente pode sofrer violação de direitos por parte dos seus pais. Os pais podem, por falta, omissão, abandono, negligência ou abuso, violar direitos de crianças e adolescentes. Então, nessas situações em que há um relato de uma criança ou adolescente que teve o seu direito violado por ação ou omissão do pai ou da família, o Conselho Tutelar está legitimado a agir. E também há aquelas situações em que há uma ameaça ou violação em razão da própria conduta da criança e do adolescente. Muitas vezes, crianças e adolescentes se colocam em situação de risco. Ainda que não haja uma participação efetiva da família, ainda que não haja uma recusa do Estado na oferta de serviço público, mas a criança ou o adolescente pode se colocar numa situação de risco. Por exemplo, praticou um ato infracional, né, está se drogando em via pública. Então, ali há uma lesão, uma ameaça de violação de direitos da criança e adolescente, e nessa situação o Conselho Tutelar está legitimado a agir. Se presente qualquer dessas hipóteses mencionadas, evidencia-se aí a situação de risco, e o Conselho Tutelar deve, então, aplicar as medidas pertinentes, que são as medidas protetivas. O que é a medida protetiva? É você tomar uma providência em nome do Estado para estancar ou solucionar aquela situação de violação de direitos a crianças e adolescentes.
O Conselho Tutelar, ele não executa as medidas protetivas, ele aplica. Ele verifica uma situação de violação de direitos da criança e adolescente e ele requisita serviços públicos, ele requisita a atuação do CREAS, do CRAS, ele requisita uma oferta de serviço público em saúde, em educação, mas ele não realiza, né, a oferta do serviço público. Quem realiza a oferta do serviço público é o Estado. O Estado é quem tem, o Estado que eu falo é o município. O município é quem provê o atendimento em saúde, o município é quem provê o atendimento em educação, né? O que o Conselho Tutelar faz é solicitar a execução de uma medida protetiva. Mas o serviço público ele é ofertado pelo município, ou pelo Estado, ou pela União, né? A primeira medida protetiva que o Conselho Tutelar pode lançar mão é o encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Essa atribuição do Conselho Tutelar se dirige àquelas situações em que a criança ou adolescente é encontrada em via pública, desacompanhada dos pais ou responsáveis. Nessas situações, né, a criança ou adolescente deve ser entregue aos pais mediante termo de responsabilidade. O Conselho Tutelar deve identificar os pais, entregar essas crianças, né, e adverti-las formalmente. Né? A criança foi encontrada às 10 horas da noite em local mal afamado em via pública. Advirto que não pode deixar seu filho sozinho em via pública às 10 horas da noite. Né? É um termo de responsabilidade e vocês podem tanto chamar os pais ao conselho e emitir esse termo de encaminhamento, ou então, quando for da entrega da criança ao seu pai ou responsável, fazer essa advertência, né, encaminhando a criança aos pais e advertindo a respeito da necessidade de cuidado e proteção a seu filho. É importante também registrar que alguns conselhos tutelares emitem termos de encaminhamentos a familiares. Por exemplo, uma criança ou adolescente foi encontrada em situação de maus tratos ou abandono e se verificou, por exemplo, que há um familiar que seja mais apto a cuidar daquela criança do que uma mãe ou um pai que não exerce o dever de vigilância adequadamente em relação ao seu filho. E aí o Conselho Tutelar muitas vezes faz a entrega dessa criança a esse parente. É bom ter cuidado que, se percebe que aquela criança não pode ficar com o seu pai e precisa ser entregue a um parente, isso deve ser noticiado imediatamente ao Ministério Público ou ao Judiciário. Não cabe ao Conselho Tutelar expedir termos de guarda. Entregar a criança a um parente, pronto, ali você está responsável, esqueça e vá dormir. Não é assim. Né? Uma vez percebendo que há uma situação de vulneração de direitos, e a criança precisa ser entregue a um responsável, a um tio, a um irmão, né? Se entrega para cessar aquela vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, se comunica ao Ministério Público e ao Judiciário, porque aquela situação precária, fática, ela precisa ser regularizada. É preciso que se regularize a guarda. Então, esses termos de encaminhamento, eles não servem como guarda, como termo de guarda. Só quem pode dar guarda a uma criança, a um adolescente, é um juiz.